Aire. E aí, José, tudo bem? Você já... Olha só, eu estou acostumado a falar seja bem-vindo. Olha só a maneta. Não, é isso aí. É uma troca aqui. Que bom, cara. Muito feliz em estar aqui com você. Que bom. Bem-vindo. Enquanto isso, vou te agradecer, né, ter aceitado o convite, de disponibilizar o seu tempo para bater um papo aqui com a gente. Nosso público aí te conhecer mais um pouquinho. Muito obrigado. Poxa, obrigado, José. Muito obrigado mesmo. Eu fico feliz, cara, quando de repente alguém me convida para poder bater um papo sobre o nosso meio, sobre a arte, sobre a vida como um todo, né? Sobre os projetos, as coisas que precisam ser debatidas, precisam ser levantadas. É sempre uma alegria muito grande mesmo. Muito obrigado, de coração. Pois é. O negócio é que eu acho que enquanto os artistas não se unirem, a arte não vai para frente. Os artistas têm que se unir e a arte tem que ser vista. Mesmo nesse momento de recesso, como eu costumo chamar, esse período eu chamo de recesso, se nós ficarmos sem aparecer, só as músicas vão surtir efeito. Lives de música são sucesso, todas. Não estou desmerecendo nossos amigos músicos, mas as lives lotam de gente, né? E também nós precisamos de mostrar que temos pessoas do circo, da dança, do teatro, televisão, do cinema, que nem sempre são só aquelas carinhas conhecidas, né? Tem muita gente boa trabalhando. Sim, Concorda, exatamente. senhor? Sim, exatamente. E eu acredito que, por exemplo, esse período, para mim, é um período não de recessão, mas de transformação, onde muitas pessoas, muitos profissionais estão descobrindo outras vertentes. Isso está abrindo um precedente, um leque enorme para outras áreas do conhecimento, outras áreas de atuação, descoberta de coisas novas. A gente pega aí, por exemplo, as lives mesmo, troca de ideias. Isso eu já estava fazendo muito antes da pandemia, e aí depois veio essa pandemia, surgiu uma coisa assim catastrófica no nosso colo, e a gente teve que se adaptar, mudar, entender rapidamente o que estava acontecendo e automaticamente evoluir nesse momento. Então, para mim, está surgindo outras características, outras formas de fazer arte. Você falou das lives sertanejas, das lives de cantores, de música, enfim. Muitas coisas em relação à música está acontecendo, mas eu acredito também que está acontecendo no meio artístico do teatro, do entretenimento, de interpretação. A gente pega, por exemplo, muitas peças acontecendo nesse novo formato e trazendo uma ideia diferente, uma manifestação diferente daquela que a gente está acostumado, de ir no teatro, a caixa preta, aquela tradicional forma de fazer teatro. Hoje mudou um pouco. Tem uma outra vertente. Eu tenho um amigo aqui no Rio de Janeiro, que é o Cláudio Handler, que é um grande diretor também, tem mais de 30 anos de mercado. Ele fala, Bruno, a gente tem um outro braço do teatro, que é o teatro agora filmado, que é outra vertente que também dá para ser feita. E aí, o José, tem algumas pessoas que simplesmente, já entrando nesse assunto, simplesmente estão fechadas, que estão lá no passado, que se negam a entender que as coisas mudaram, que as coisas precisam mudar, ficaram obsoletas algum tipo de pensamento. E aí, eu converso com alguns artistas e muito deles têm essa ideia obsoleta. E se negam, inclusive, a se adaptar, a fazer e acontecer nesse novo momento. E aí, portanto, ficam para trás. E aí, portanto, ficam parados. E aí, portanto, ficam melancólicos, ficam tentando entender, enquanto tem gente que está fazendo. Já entenderam lá muito rapidamente no início, e aí, por entender muito rapidamente no início, já estão fazendo, já estão acontecendo. E é isso que as pessoas têm que entender rápido, os profissionais, sobretudo os profissionais da arte, porque o entretenimento, ele sobretudo, é uma das coisas que não é uma coisa muito urgente para a sociedade. Primeiro é levado em consideração outras questões, e aí, por último, você traz o entretenimento, você traz as artes, você traz o filme, o teatro, qualquer coisa que seja nesse sentido. E nós, como agentes de transformação, agentes que levamos essa arte, agente que leva esse entretenimento para as pessoas, a gente tem que achar outras formas de fazer. Entendeu muito rapidamente o que precisa ser feito e vamos atrás. Eu acredito que esse é o caso. Muito isso. Exato. Você é novo, mas você sabe que essa transformação vem acontecendo
há muito tempo, né? O rádio, aí quando veio a televisão foi um sucesso, o cinema, as telas grandes, aí você vai, aí veio o computador, aí já veio websérie, já vai só aumentando, né? E agora vem mais essa oportunidade de um teatro online. Esse ano aqui no Espírito Santo vai ter o Festival de Teatro Online, pela primeira vez, né? Porque hoje já é o 16º ano do festival e vai ser totalmente online. Então, por exemplo, nosso espetáculo, que o Anderson está até aí na live, passou no festival, que é o Insanos, vai apresentar dia 1º de novembro, online. Só que esse nosso teatro online não vai ser gravado, não vai ser o link gravado. Vai estar acontecendo na hora mesmo, né? Porque tinha duas opções, ou você faria gravado ou você faria ao vivo. Aí nós optamos por fazer ao vivo, né? Até a Duane, a atriz da companhia do Anderson, está dando boa noite, tá, uau, que legal. Mas é uma nova forma de fazer teatro. Infelizmente ou felizmente, nós vamos saber só depois, que a gente está acostumado a fazer ao vivo, mas vai ser um ao vivo diferente. Então, tem que acostumar e tem que se adequar às novidades, né? Sim. Então, imagina, era uma novela na rádio, hoje é uma novela no online, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Essa modernidade, né, Então, José? então vamos lá. Nosso mineiro de Alfenas, eu sou mineiro de Belo Horizonte, Olha, amo Minas, amo Minas. Aí vim parar aqui no Espírito Santo, já tem 33 anos mais ou menos, coisa boa. entendeu? E eu viajo o Brasil inteiro, a gente trabalha o Brasil inteiro. E eu quero saber de você. A arte na sua vida, hoje, ela é essencial. Tá, mas como é que foi seu primeiro contato com a arte? Quantos anos você tinha? Olha só, José, essa pergunta aí é uma pergunta muito, muito gostosa de ser respondida. Primeiramente porque o primeiro contato que eu tive com a arte, eu acredito que já foi logo na barriga da minha mãe. Já logo na barriga da minha mãe eu já fazia arte, muita arte, por sinal. Daqui a pouco as pessoas vão ter um pouco mais de capacidade de vislumbrar um pouco mais da minha história e vão entender isso que eu estou falando. Mas desde lá da barriga da minha mãe eu já tinha essa característica de fazer muita arte. E aí esse movimento foi se dando justamente na infância, onde eu gostava de desenhar. Eu gostava muito de desenhar. E eu ficava fissurado em desenho, eu gostava daquele seriado Dragon Ball Z. E eu, fissurado naquele desenho, eu começava a desenhar aqueles bonecos que não parava e desenhava e passava a tarde inteira. Chegava da escola, nisso que eu chegava da escola, não fazia nenhum tipo de exercício. Isso aqui é um mau exemplo, tá? Não sigam não, pessoas. Pessoal, não sigam esse exemplo. Mas eu chegava da escola e jogava meus cadernos para o lado e pegava minhas pastas de desenho, minhas revistas de desenho, botava ali, quando tinha na tarde, eu botava para assistir e eu ficava fissurado naquele tipo de desenho. Isso foi me dando cada vez mais essa capacidade de vislumbrar a arte. Até então não entendia o que era arte, de fato. Mas eu cheguei a ganhar um concurso de melhor desenho de um concurso que teve lá regional na minha cidade. E eu ganhei como um desenho mais bonito, mais bem trabalhado, que eu fiz um Goku. Não sei, para quem aqui não conhece o seriado Dragon Ball Z, existe uma persona lá que se chama Goku, que é o principal centro de toda a história. E eu ganhei, eu fiz esse Super Saiyajin número 4 e ganhei esse concurso. Dali então, eu fui caminhando, fui estudando, fui fazendo muita arte, muita bagunça, na verdade, ao longo dessa minha descoberta na adolescência. E eu era uma criança, um adolescente muito tímido. Tímido, mas porém eu gostava de me exibir em alguns momentos, mas aí em alguns momentos eu me retraía. Isso veio uma vontade muito grande de me comunicar. Eu falei, poxa, cara, se os grandes no mundo, eles têm essa capacidade muito grande de se comunicar, de saber se expressar, de saber comunicar, de saber transmitir os seus sentimentos, aquilo que eles querem, portanto, eles têm o resultado e estão onde estão, então eles têm a comunicação. Então eu tenho que dar um jeito rápido de me comunicar com o mundo. E aí eu fui buscar formas e jeitos, José, de me comunicar com o mundo. E aí eu fui fazer várias coisas. Eu fiz treinamentos de PNL, eu tenho treinamentos de PUA Training, um treinamento lá em São Paulo,
um treinamento onde você sai na rua para conhecer as pessoas, hipnose. Aí encontrei o teatro. Nessa de que eu encontrei o teatro, foi a primeira vez, eu tinha mais ou menos uns 18, 17 anos de idade, despretensiosamente. Eu já era atleta. Eu encontrei primeiramente, antes de encontrar o teatro, eu encontrei o atletismo. Eu era atleta de karatê. Então eu viajava o Brasil todo e alguns países aí sul-americanos disputando campeonato. E eu consegui um resultado muito legal através dos esportes. Mas chegou uma época que eu quase morri no tatame e eu falei, poxa, então eu me dedico de vez nessa história de ser atleta ou eu paro, vou trabalhar. Precisava de dinheiro. Ainda assim não me dava dinheiro o atletismo. Mas eu adorava, fazia por amor, fazia por paixão. E isso descobri que eu gostava de estar onde o público estava. Por quê? Existia uma arquibancada muito gigante, um ginásio. Quando você vai disputar o campeonato, o tatame fica no meio e aqui é a plateia, a arquibancada lotada de gente. E aquela emoção de estar no meio das pessoas me dava uma adrenalina muito grande, muito gostosa. Eu falei, é ali que eu quero estar, onde o público está, porque, para você ter uma ideia, um ginásio tinha mais ou menos dependendo do ginásio, umas 1.000, 1.500 pessoas, dependendo até mais. E essas pessoas ovacionando, brigando, xingando você, muitas das vezes torcendo contra, torcendo a favor. E aquilo ali era uma adrenalina. Para você ter uma ideia, eu cheguei à final de um campeonato, isso em Minas, e todo o ginásio estava a favor do cara que era o meu oponente. Então você imagina os bullying que eu passei ali. Mas eu adorei aquilo. Sim. Isso eu adorei literalmente. Eu não ganhei essa final devido um pouco do psicológico, que estava muito abalado, por conta também da pressão da arquibancada, e outras coisas também, que depois a gente foi trabalhar e identificar o que era, mas me deu uma capacidade muito grande de entender que era ali que eu queria estar. Aí depois eu conheci, através dos esportes, de um programa que se chama Cidade Escola, lá de Minas, que é um programa, inclusive, que dá a oportunidade de jovens carentes terem esse acesso ao teatro, à dança, à música, aos esportes. E eu era um desses jovens que tenho que agradecer imensamente a minha cidade, o prefeito e também o Anselmo Cesário, que foi meu primeiro diretor teatral. Ele descobriu em mim, me chamou para fazer uma aula, despretensiosamente, uma oficina, e nisso nunca mais parei. Nisso, várias coisas na minha vida aconteceram, e ele falou, Bruno, você tem uma veia artística aí, você precisa trabalhar isso. E eu não acreditei, para mim foi balela, falei, tá de sacanagem. Mas, depois de algum tempo, eu descobri que realmente essa coisa artística está muito aflorada dentro de mim, e eu fui trabalhar isso de forma a cada vez mais descobrir. Eu trabalhava com vendas e me dedicava muito a vendas. E nisso, cada vez mais eu fui me comunicando com as pessoas, me doando mais para a comunicação. E o teatro entrou logo depois de um tempo em que eu falei, poxa, eu estava muito ligado à filosofia, à sociologia, ao estudo do desenvolvimento, da expansão da consciência. E rolava algumas ideias que eram do tipo, poxa, cara, você vai fazer uma coisa que automaticamente... Eu gostava de trabalhar com vendas, mas ainda assim não me apetecia, não me cantava o coração. E aí eu ficava olhando para uma coisa, para outra, para uma área de conhecimento, uma outra. Eu cheguei a fazer direito, encontrei o direito também, uma outra capacidade de me comunicar com as pessoas. Fiz direito durante um período, depois tive que parar por contas financeiras, não consegui pagar o curso. E aí eu descobri, eu quero me comunicar. Aí dentro do teatro, cada vez mais que eu ia me descobrindo, fazendo peças, sabe? Me descobrindo enquanto artista, enquanto alguém que estava experimentando aquela nova área. E comecei a gostar de estar no palco. Pra você ter uma ideia, a gente foi apresentar uma vez, portanto eu digo para você, não importa se tem uma ou duas pessoas na plateia, se você tiver uma pessoa te assistindo, tá ótimo, apresente, porque é ali que está o teatro. A gente foi fazer uma turnê numa cidade, em algumas cidades, e numa dessas cidades a gente apresentou para duas pessoas. O cara, o produtor que nos contratou, e uma filha dele, só. Só que aquilo ali para mim era um barato, cara. Eu adorava fazer aquilo. E eu me dedicava, sabe, de tal maneira, e portanto me dedicar de tal maneira que eu me sobressaía às pessoas que estavam ali, tanto é que eu me profissionalizei. Eu fui para outros lugares, me profissionalizei, fui para São Paulo, vim para o Rio, estou aqui há mais de 10 anos, me profissionalizei e por me posicionar de maneira muito profissional no mercado, eu consegui destacar. E as pessoas que ficaram em Minas não conseguiram entender que aquilo ali era uma profissão que deveria ser encarada de forma muito profissional e com muita dedicação.
E aí fui fazendo teatro, 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 teatro. Senti uma necessidade de falar, poxa, agora eu preciso de novos ares. Isso eu trabalhava com vendas paralelamente. Eu Tá, falei, agora eu calma, calma, preciso... calma, calma, respira. Vamos lá. Respira, você vai contar a entrevista toda na primeira pergunta. Calma, Vamos lá. respira isso, bebe água. Então, gente, quem está chegando agora, esse é o Bruno Breves, o mineiro de Alfenas, que está no Rio, fazendo um grande sucesso, tá? E ele estava comentando o início da carreira dele e já tava caminhando já para o meio. Eu parei ele um pouquinho para ele segurar. Então, ele tinha essa veia artística, né, sentida desde o início, só para quem está chegando agora, e ele tinha uma necessidade de se comunicar com as pessoas. Isso que fez dele esse talento que ele é hoje. E o melhor do artista é que tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. E nisso ele foi se encaixando e melhorando. E, inclusive, na adolescência, ele já estava num grupo de teatro. Então, agora eu quero saber, vamos por etapa agora, para o pessoal se localizar na sua carreira, a importância do curso na Reis Oficina de Atores, que eu senti que tinha uma coisa importante nessa fase aí. Reis Oficina de Atores foi logo quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E nessa história de quando chego no Rio de Janeiro, onde você quer descobrir audiovisual, até então nunca tinha feito. E aí você descobre que, de repente, os atores falam na lapela e eles não entonam a voz, não projetam a voz como no teatro. Aquilo eu ficava extremamente assim, mas peraí, como aí, cara? Eles estão falando aqui baixinho, sussurrando no microfone e não precisam projetar a voz, é isso mesmo? E eu ficava extremamente assim curioso para saber o que era aquilo. E quando eu fui descobrindo, eu fui sentindo a necessidade de pesquisar mais. Bom, o meu intuito quando eu vim para as grandes cidades foi para que eu estudasse literalmente com grandes mestres, de formas diversificadas de olhar para esse meio artístico. E não vim com a intenção de ser famoso, longe de mim. Isso não era meu objetivo. O meu objetivo mesmo era ser profissional, e um profissional de reconhecimento. Não busco aprovação, busco reconhecimento pelo aquilo que eu acredito. Reconhecimento e, sim, fazer aquilo que eu gosto da melhor maneira possível, sempre muito profissional. E eu descobri que existia um curso, que era a Reis Oficina de Atores. Eu tinha um amigo, eu tinha um conhecido, na verdade, e ele me apresentou a Reis Oficina de Atores, que era do Marquinhos Reis, que era, na verdade, do Marcos Reis, que foi produtor de elenco da Record. Marcos Reis hoje está no Canadá, está fazendo cinema lá, mas nessa época ele já tinha saído da Record, mas tinha muito ligamento com a Record. Então, eu comecei a fazer aula com ele, de audiovisual, voltado com esse olhar especificamente para o audiovisual, e descobri que ali, exatamente ali, eu tinha um universo que eu não conhecia, que eu queria cada vez mais conhecer. Porque era muito legal me ver no vídeo. Eu gostava de me ver no vídeo. Existem atores que não gostam de se ver no vídeo. E tá tudo certo. Eles fazem, mas não gostam de se ver. A gente tá cansado de saber disso. E tem atores que gostam. Eu sou daqueles que gostam de me ver no vídeo. Gosto de ver, de repente, um filme que eu fiz, uma novela que eu fiz, um seriado, um curta-metragem que eu fiz, eu gosto de me ver. Eu gosto de ver eu em cena. É um dos meus prazeres também de fazer. E não tem nada de errado com isso. E eu gostava de ver, eu gostava de fazer o audiovisual ali junto com o Marquinhos. A gente começou a estudar, começamos a fazer alguns projetos juntos. E eu descobri que eu precisaria, sabe, estudar mais do que todo mundo. Eu precisaria me dedicar mais do que todo mundo. Porque, primeiro, não tinha nenhum tipo de família aqui. Segundo, eu não tinha tanta grana. E terceiro, eu estava com um propósito muito sério, com um objetivo muito sério. E nessa de que eu comecei a descobrir que é muito difícil, que o caminho é muito estreito, que o caminho é muito árduo, que você precisa ter várias competências, não só a técnica de interpretação, eu fui estudar cada vez mais. E ele me deu a chance de estar junto com ele. Eu fiquei 1 ano estudando com ele, fiz vários projetos paralelo junto com ele e também paralelo à Reis Oficina de Atores, mas ali eu descobri um outro caminho, um caminho do audiovisual. Eu falei, puxa, cara, que caminho legal esse. Então, eu preciso descobrir como que funciona cada vez mais. E cada projeto que a gente fazia era uma sensação, sabe, de prazer, uma sensação de realização. E também, junto com as dificuldades, aí eu fui descobrir o que era o papel, a figura do produtor de elenco. Falei, que figura estranha, esquisita que é essa? Quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa? Por que tem tanta gente que está procurando?
Por que tem tanta gente assediando essa pessoa? Por que essa pessoa, muitas das vezes, tem uma relutância com os atores? O que acontece? Como que é a forma? Como que a gente chega? Como que a gente mostra o nosso talento, o nosso projeto para eles? E aí fui descobrindo esses caminhos, essas dificuldades e alegrias, paralelo. E foram acontecendo assim coisas que, a partir da minha dedicação, foram aparecendo oportunidades. Eu fui descobrindo pessoas importantes que foram me dando direcionamento, que foram me dando uma visão, e essa visão eu fui trabalhando dentro de mim, fui trabalhando cada vez mais, pagando preço, literalmente. Uma das coisas que a gente tem que entender enquanto artista, enquanto o ator ou atriz, que existe um preço, não é, José? Existe um preço. Sim. E se você está disposto a pagar, aí você caminha. Se você não está disposto a pagar, você não caminha, literalmente, porque é cruel. Literalmente é cruel. Aqui a gente não está para falar politicamente correto, a gente está para falar o que realmente é essa carreira. E é cruel. Mas uma notícia boa é que é possível. É que é possível. Literalmente é Sim. possível. Hoje a gente tem formas e formas diversificadas de fazer arte. Não literalmente a gente pode estar preso a uma plataforma, tem várias. Então a rede de oficinas de atores, para mim, foi uma divisão assim, enorme na minha vida, porque é onde ele me apresentou o audiovisual, o universo do audiovisual. E me tratou com muito carinho, com muito respeito. Me deu um direcionamento. E ali eu descobri que eu tinha, de repente, alguma possibilidade de fazer audiovisual. E aí fui cada vez mais mergulhando nesse caminho. Literalmente foi um Pois divisor, é. foi a porta de entrada para o audiovisual. Pois é, achei importante, acho que senti bem visitando o seu currículo, porque essa importante revelação que você fez abre caminhos e temos que estudar sempre, sempre tem alguém importante para nos orientar. E por falar nisso, teve um nome que deu outro impulso à sua carreira também. Eu não sei se vou falar o nome dele correto, que é Javier Lambert, não sei se é inglês, francês. É mexicano. Javier Lambert. Mexicano. Eu sabia que brasileiro, eu tinha certeza que não era. Fiquei na dúvida. É o mexicano? Conta pra gente dele aí. Olha só, Javier Lambert entrou na minha vida, foi o seguinte, eu já estava há algum tempo no Rio de Janeiro, caçando, garimpando, tentando descobrir os caminhos e com uma visão muito míope, muito torta. E muita gente, quando inicia essa profissão, tem. E que depois você vai caminhando, depois de alguns longos anos na profissão, você vai descobrindo coisas diferentes daquela que você iniciou. E eu tinha uma visão de que eu queria um emprego. Eu sempre queria um emprego, sempre queria que alguém me desse uma oportunidade. Hoje eu não tenho essa visão mais, eu já abandonei ela tem muitos anos. Hoje eu crio a minha realidade, hoje eu crio as minhas possibilidades, hoje eu também dou a possibilidade de outras pessoas trabalharem e se exercitarem, descobrirem aquilo que eu demorei anos para descobrir. Isso é um caso dos meus alunos, que eu faço trabalho com alunos do Brasil todo. E isso também canta o meu coração. Javier Lambert entrou na minha vida justamente nisso. Apesar de eu sempre querer uma oportunidade, eu sempre me coloquei assim na posição estratégica de falar o que eu preciso fazer para conseguir uma oportunidade. Já me posicionava dessa maneira. E nessa de que eu preciso fazer para me dar uma oportunidade, para me darem uma oportunidade, eu ia para aquela onde eu via maior possibilidade. Bom, enfim, eu estava num projeto e aí estava uma galera que faz cenas de ação, que é o grupo do Javier Lambert. Javier Lambert, só para falar um breve histórico dele, uma breve biografia dele, Javier Lambert é um mexicano que saiu do México, fez vários filmes no México e foi para Hollywood, foi fazer filmes em Hollywood. E lá ele fez filmes incríveis com gente assim de alto peso, de alto calibre. Steven Spielberg fez filmes como 007, Incrível Hulk, Mercenário, Troia, Elysium, fez, agora recentemente fez Narcos México. Então ele fez Antônio Bandeiras, enfim, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, já trabalhou com essa galera toda. Então essa visão que o Javier me deu ao longo desse período foi extremamente importante. Mas como eu conheci ele? Eu conheci através de uma visão. Eu falei, ali tem uma possibilidade. Esse grupo está participando desse projeto, no qual eu estou fazendo parte, uma parte pequenininha, um trabalho assim risório, mas nessa de que eu tenho esse trabalho muito pequenininho, eu vou fazer com que eles me vejam
Eu sou um cara que tem uma oportunidade de estar com uma galera gigante no cenário cultural, no cenário do audiovisual, fazendo uma novela. Então, nesse momento, eu não perdi tempo. Eu falei, eu preciso dar sim, 1000% do meu sangue aqui nesse projeto. Porque essa galera vai ver e eu vou chegar na hora certa e vou falar, olha só, eu quero uma oportunidade, eu faço isso, isso e isso, eu tenho essa e essa habilidade. Se você achar necessário me dar uma oportunidade, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Com muita humildade, pedindo uma oportunidade para vocês. Mas, antes disso, eu mostrei o meu valor. Eu não cheguei lá, ó, quero uma oportunidade, você tem para me dar? Mas quem é você? O que você faz? Não. Primeiro passou-se todo o projeto, e eu mostrando o trabalho, mostrando que eu estava junto. De repente, o diretor falava, não sei o que, eu preciso, não sei o que, eu estou aqui, vamos lá, o que você precisa? Não sei o que, bom, estou disposto. Depois de gravação, quanto tempo eu ajudei, fiz? Nossa, eu me doei. Literalmente, eu me doei. Coisa que nem eu precisava fazer, eu estava ali pronto para poder fazer, e muito atento. Enquanto tinha muita gente reclamando sobre cachê, comida, transporte que não chegava, eu estava ali atento, focado naquilo que eu queria. Enquanto que a gente estava mais ou menos umas 100 pessoas, um único ator que entrou na equipe, que foi convidado para entrar, foi eu. E a gente estava mais ou menos umas 100 pessoas. Olha só para você ver. É o diferencial, é o diferencial, ao aprender sempre. É o aprender sempre. E estar muito atento. Você está ali com um propósito, você está ali com um objetivo. Tem muitas pessoas que estão com um objetivo diversificado. Uns é para paquerar, outros que é para puxar o saco do diretor, outros que é para poder reclamar sobre comida, cachê, horário e tudo mais. Eu não estava nem azul para isso, eu não estava nem azul para cachê, eu não estava nem azul para transporte, eu não estava nem azul para nada disso. Eu estava com o meu objetivo, que era de fazer com que o meu trabalho fosse reconhecido, que eu me destacasse no meio da multidão. Existe, por exemplo, na passagem bíblica lá, né, que sobe na árvore para que Jesus o visse. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você faz e se doa 300%, 1000% em cima para que alguém veja que você tem um valor. Que no Brasil, pega essa visão para quem aqui está nos acompanhando. Primeiro você tem que mostrar o teu valor. Primeiro você tem que mostrar que você tem talento. Primeiro você tem que mostrar que você é alguém para que alguém chega, pega na sua mão e te carregue. Do contrário, não. A gente tem exemplos aí, vamos olhar. Porta dos Fundos, Parafernália, tantos e tantos atores. Armando Babaioff acabou de ganhar todos os prêmios. Para quem não conhece, Armando Babaioff é um grande ator brasileiro. E acabou de ganhar todos os prêmios com uma peça que se chama Tom na Fazenda. Por quê? Ele pegou essa peça, descobriu essa maravilha dessa peça, foi, traduziu a peça, chamou um diretor, chamou alguns atores, produziu a peça, colocou para jogo e ganhou todos os prêmios do Teatro 2018. O autor foi na peça, viu ele, falou, não sabia, Armando, que você era tão bom ator assim. Vem para a novela. E está arrebentando de novo. Tom Javier Lambert, depois a gente fez vários projetos. Só uma curiosidade que eu queria comentar aqui, é que eu fiquei 1 ano treinando, 1 ano estudando, 1 ano ensaiando com ele, para que depois o primeiro trabalho viesse. Aí depois do primeiro trabalho, vieram 300 trabalhos. Isso é muito importante você falar, Bruno, porque as pessoas, vários artistas, têm preguiça de estudar, preguiça de aprender e só querem o sucesso. Aí disso tudo que você falou, eu finalizo com uma frase que, primeiro, vamos saber ouvir, para depois falar. Aí, sabendo ouvir, vai saber falar. Porque senão, ninguém que não sabe ouvir vai falando tudo, sem pensar, e perde tudo. Então, você se doou, aprendeu muita coisa, e esse 1 ano com ele, tenho certeza que foi muito gratificante. Enquanto as pessoas têm que parar de colocar o dinheiro em primeiro plano. Porque você pode ter o dinheiro em primeiro plano, só que esse dinheiro acaba. O aprendizado não, o aprendizado você está com ele. Então, parabéns, Bruno. É disso que os artistas precisam ouvir. Então, várias pessoas estão entrando e às vezes não conseguem ficar ouvindo. Então, elas saem, o pessoal entra, sai. Então, fica uma dica aí para os atores que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Aprendam a ouvir, porque a cada mensagem que alguém está falando, que está igual hoje o Bruno está falando,
vai servir para você depois. Pode não servir para agora, para hoje, mas pode ser para amanhã, para daqui uma semana, para daqui um mês, daqui um ano. Eu acho que o Bruno aprendeu muito ouvindo, né, Bruno? Bom demais. Teve tempos, tem tempo que você tem que falar, tem tempo que você tem que se posicionar, tem tempo que você tem que se calar e eu só aprendi a observar, literalmente. E o que mais eu fiz ao longo dessa jornada, dessa carreira artística, foi saber observar muito, ouvir muito e me posicionar de uma forma muito humilde, querendo aprender e me oferecendo a possibilidade do outro falar o que eu tinha errado, sem mesmo até ele vir primeiro. É só para você ter uma ideia, uma outra curiosidade nesse período de um ano, existe uma coisa que se chama visão a longo prazo. Atores e atrizes do Brasil, pelo amor de Deus, tirem essa coisa da ansiedade da tua vida, porque essa coisa da ansiedade vai detonar a tua carreira. É querer o estrelato, querer a qualquer custo para ontem. Isso não vai acontecer. Qualquer carreira que você queira construir não vai acontecer da noite para o dia, literalmente. A não ser que um raio caia na tua cabeça e você seja agraciado. Mas, como nós somos seres humanos, mortais, nós precisamos de tempo. E nesse um ano que eu fiquei trabalhando com ele, a visão a longo prazo foi o que me norteou lá no começo. Eu falei, eu preciso agora me dedicar, porque na frente vai vir coisas boas. E vieram, literalmente. Mas, ao longo desse ano, eu quis parar, eu quis desistir. Por quê? Estava treinando, ensaiando, investindo dinheiro, não no curso, não pagava nada para poder treinar e ensaiar com ele. Mas eu pagava em deslocamento, eu tinha que colocar dinheiro, às vezes tinha que recusar trabalho porque eu tinha que estar no ensaio, entende? Então foi uma visão a longo prazo. E o que eu fiz para poder ter dinheiro para sobreviver esse ano? Eu vendi meu carro. Eu falei, é um investimento, não é um gasto. É um investimento. A longo prazo eu vou ter retorno. Então, atores não sabem, não entendem de finança. É muito difícil. Nada, nada, nada e morre na praia. Ganham dinheiro e terminam pobre. Estamos aí o caso do Mário Gomes, que está pobre, está falido. Que fez uma carreira, foi protagonista de novela, foi brilhante, galã e hoje está pobre. Não tem R$ 1 onde comer. Temos outro caso também, Douglas Sampaio, que ganhou a fazenda, botou mais de R$ 1 milhão no bolso, hoje não tem R$ 1 para comer. A carreira está difícil. Então, quer dizer, isso aqui não é segredo, todo mundo sabe. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou só fazendo analogia de coisas que precisam ser pontuadas, que vocês precisam descobrir. Entende? Se vocês dão um Google aí, vocês vão descobrir. Não é nada notícia nem novidade para ninguém. Está tudo aí para todo mundo saber. E nesse ano eu investi. Vendi o meu carro e investi todo o dinheiro em treinamento, em me deslocar, em alimentação, em pagar aluguel. E depois de um ano, o primeiro trabalho veio outro, e não parou, choveu o trabalho. E até hoje, graças a Deus, a gente faz trabalho junto. E a experiência é gigantesca. Porque pegar um cara que trouxe conhecimentos, que tem conhecimento de Hollywood, é assim absurdamente, você aprende muito, literalmente. E aprende a ser muito profissional mesmo. Coisa que aqui, no Brasil, é difícil encontrar uma escola que ensina isso. Literalmente, é difícil. Infelizmente, nós temos muitas escolas, principalmente nas grandes cidades, que visam não a formação, visam o lucro. Mas não vamos entrar nesse detalhe, né? Exato. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, Bruno, sobre atuação e produção, porque você é ator e é produtor. Então, bate-bola, isso. Como você faz as duas coisas, eu quero as lembranças. A maior alegria que você tem na atuação, que você não tem como esquecer, e a maior alegria de uma produção. Qual foi a atuação e qual foi a produção? De interpretação, cara, eu posso te dizer com toda certeza que foi quando eu fiz a novela Jesus, né? Eu fiz essa novela Jesus e foi assim um trabalho que mudou totalmente aquilo que eu entendia como interpretação. Foi um trabalho muito árduo, muito difícil e que eu consegui sim acessar um lugar dentro de mim que até então nunca tinha encontrado. E a partir disso veio coisas posteriormente que me abriram um leque de precedentes que eu até então não tinha. Então Jesus, a novela Jesus, quando eu fiz o surdo gago, que é curado pela personagem de Jesus, Dudu Azevedo, com grandes atores ali, tudo em volta, Bete Goulart, enfim, um monte de gente gigantesca aí do cinema nacional, da televisão brasileira.
olhava para aquela galera e falava, meu Deus do céu, eu tô com essa galera aqui fazendo um trabalho incrível, com um diretor incrível, e que agora a cena é minha. Então foi assim, um divisor de água muito grande na minha vida. Foi uma alegria que eu não consigo mensurar, porque você receber uma ligação, fala, Bruno, eu quero que você faça esse trabalho. Alguém lembrar de você, confiar, te entregar um trabalho tamanho como esse, é uma alegria muito grande. Esse, para mim, foi um divisor de água na minha vida, gigantesco, e que eu fiquei extremamente feliz. Depois, eu sou antes e depois de Jesus. É verdade. E em termos de produção, qual foi sua maior produção? A produção, Maior alegria para você ter? a gente fez um filme que se chama Mistério por Gente. Ele não foi lançado ainda, mas foi assim uma ralação, literalmente uma ralação. Ficamos 7 meses para ensaiar uma coreografia de luta, e nessa de que a gente ensaia a coreografia de luta, sempre tendo que conciliar a vida financeira, vida profissional, vida pessoal, toda essa loucura junto, e a gente ter que ter um dia da semana para você ensaiar. E aí, de repente, você machuca, você não pode, tá doente, o parceiro tem que ter aquela constância, tem que ter aquela vontade de manter o gás, de fazer. Então, foi uma produção, um filme totalmente independente, que me deu a capacidade de produzir também algumas coisas, e a gente deu conta do recado. Foi muito difícil fazer, muito difícil mesmo. Com toda a precariedade do mundo, do cinema independente, com todas as dificuldades, as adversidades, de entender o outro no set de gravação, dos relacionamentos, que é sempre muito difícil, e de entender a escassez dos recursos. Mas, apesar disso, com toda a dificuldade que a gente tinha naquele processo, eu me lembro que a gente gravou durante o dia todo num espaço aqui, numa floresta, e eu consegui, através desse olhar do empreendedor cultural, eu consegui muitas coisas legais que ajudaram o filme a ir para um outro lugar, de produção mesmo. Eu consegui moto, eu consegui um Jeep, eu consegui uma estrutura de alimentação, eu consegui o set de locação, eu consegui várias coisas nesse sentido, mas é de que não perder tempo. Chegou perto de você, respirou um palmo de distância, você tem uma possibilidade ali de convidar, de propor uma situação, e você não perde tempo, literalmente. Só para você ter uma curiosidade, eu vi esse Jeep, e aí, para aqueles que estão tentando se arriscar nessa história, é uma ideia, é uma estratégia. Eu faço, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer. Vai de cada um, do tanto que você quer fazer acontecer nesse meio. Estava passando um cara de um Jeep perto de onde eu moro, e eu parei, cara, que legal esse Jeep teu, que ano que é? A gente começou a bater um papo, isso aqui. Eu falei, olha só, eu faço cinema, trabalho com arte, assim, se assado. Em algum momento você não se interessaria de nos ajudar com esse Jeep para a gente gravar uma cena? Seria legal, a gente divulga o teu Jeep. Enfim, se você tiver algum comércio, a gente faz, acontece, tal, tudo mais. Ele falou, pô, legal, anota o meu número. E nessa, óbvio, no dia da gravação, propus para ele, ele aceitou, fizemos, e foi lindo, maravilhoso. Então, para você ter uma ideia de que tem oportunidades que às vezes você deixa passar porque você não vislumbra lá na frente. Eu sei que um Jeep, para mim, seria ideal. Tanto como produtor, que às vezes preciso de um Jeep para uma novela, para fazer alguma cena e tal, tudo mais, eu posso indicar, eu posso pegar o teu carro, indicar e você vai ganhar e todos nós vamos ganhar. Também como os meus projetos pessoais, por que não? Então, de repente, você vê uma situação, uma locação legal, você vê alguém que, de repente, tem essa visão que pode investir no teu projeto, você vê que tem uma moto, um carro legal, ou um objeto de cena bacana, maneiro, vai lá, chega nessa pessoa e fala, olha só, eu trabalho com isso, isso e isso, em algum momento a gente pretende usar o teu objeto aqui de cena, o que você acha da gente fazer uma parceria e tal, tudo mais? É a visão do produtor, é a visão do empresário cultural. E aí Com você certeza. arrebenta, entendeu? Com certeza. Então, essa foi a maior alegria, né? Você falou das duas. E seria, para a produção, pelo que você falou, também o maior desafio. Se não for, você me fala qual foi. E o desafio na atuação? Qual foi o maior desafio para Foi atuar? nas primeiras novelas. Quando falou assim, agora é teu, faz. E aí é que a perna bambeou, tá todo mundo te olhando, tá todo mundo querendo que você faça certinho. Você tem as pessoas que depositaram todas as fichas em você,
Então, os primeiros trabalhos são sempre os mais difíceis, né? Eu me lembro de uma novela que eu fiz, e essa novela me deu, assim... Foi uma escola, literalmente. Ficamos 8 meses fazendo essa novela, que foi Deus Salve o Rei. E nessa novela, assim, foi a maior escola. A maior escola é a prática, não tem literalmente. A Sim. maior escola é a prática. E essa novela foi literalmente uma escola para mim. De todos os sentidos. Coisas boas, coisas ruins, as dificuldades da nossa profissão, as alegrias da nossa profissão. Tinha vezes que eu saía como herói, tinha vezes que eu saía como vilão. E apesar disso, sempre com a cabeça erguida, no outro dia eu estava de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. E erguiu, caiu, levantou, e a gente nunca perdeu essa capacidade, essa resiliência de estar em constante movimento. Deus Salve Rei foi uma escola para mim, literalmente. E quando Com você tiver uma certeza. oportunidade, quando as pessoas tiverem uma oportunidade, cara, agarra com unhas e dentes, não deixa passar para trás não, porque é a chance que de repente você pode olhar lá na frente e que esse trabalho pode catapultar para um próximo. Foi assim a Exato. minha vida. E eu quero falar desse um pouquinho, porque senão a gente não consegue. É muita coisa importante para falar, mas eu fico feliz que o que você está falando vai servir para muitas pessoas que estão ouvindo agora e que vão ouvir depois. Eu acho que fica uma mensagem interessantíssima. Então, pelo que eu vi de você, eu te considero um artista múltiplo, tá? Porque você passou por todas as áreas e todos os cargos, né? Entre aspas. E inclusive fez publicidade também. Então, é cinema, é TV, é websérie, teatro, publicidade. É, como você vê isso, Bruno? Isso foi a busca? Foi o que você todos nós precisamos de dinheiro. Aí você não quis focar em uma função só, ou pelo contrário, você quis mais conhecimento em todas as funções. Conta pra gente o que é ser um artista múltiplo, igual te nominei. Um artista múltiplo, na minha opinião, é um artista necessário hoje no Brasil. Hoje, se não é, você não é múltiplo, tanto para a interpretação quanto para esse olhar de empreender a sua arte, você não sobrevive. Porque cada plataforma, o teatro, a televisão, o cinema, a publicidade, as séries, os filmes, enfim, qualquer coisa que você for fazer, esse outro formato aqui também é um outro tipo de formato. Entrevista, palestras, enfim, aula. Eu também dou aula, eu também sou professor de construção de carreira, de interpretação. Então, todas essas coisas vão fazendo você ser cada vez um profissional com um olhar mais ampliado. E elas todas se complementam. É claro que cada segmento tem a sua peculiaridade, mas todas se complementam. Todas te dão bagagem, todas te dão um estofo, que quando você vai fazer um trabalho, aquilo ali fica um resquício e para o próximo vai também com você e vai se somando, vai se somando, vai se somando. É uma necessidade, José. Literalmente uma necessidade. Você precisa pagar as contas, literalmente também, e você precisa descobrir e andar pelos caminhos. Tanto é que muitas pessoas vão por caminho diversificado, vai para o cinema, vai para o teatro, entre outras coisas. E a Cris está falando aqui. A Cris aqui que está comentando é uma das minhas alunas aí. Seja bem-vinda, Cris. Já fez outros elogios aí. Ela é maravilhosa também. Eu gosto muito da pessoa que reconhece o valor da outra. Para mim, isso é muito Bacana. bom. É toda Boa gratidão, noite, amor. Pamplona. Juliana também, muito legal. Seja bem-vinda. Então, José, é uma multifaceta que você precisa passar e que você precisa entender muito rapidamente. E uma vez que você entendeu isso, você consegue andar pelos caminhos. Agora, eu quero ser só ator de cinema. Literalmente, você vai ser limitado. Você vai estar muito limitado. Ah, eu quero ser só um ator de novela. Literalmente, você vai estar limitado, porque existem outras capacidades. Existem outras facetas que você precisa descobrir. E que uma vez que você olha, amplia, você descobre um poder gigantesco que a arte tem e que não está restrito só a novela, só a cinema, só a teatro. Está literalmente gigantesco. E outra, vai muito dessa minha inquietação e essa minha descoberta todos os dias. Eu tenho essa absoluta certeza, José, que
Se nós, enquanto artistas, não empreendermos a nossa arte, não tem espaço para você, literalmente. Se você quiser só um emprego, que é uma cultura que não está só no nosso meio, é uma cultura que está enraizada no Brasil como um todo, que é a cultura do que eu quero ter uma carteira assinada, que eu quero ter um emprego, que eu quero me aposentar e quero ficar tranquilo, não fazer mais nada. Literalmente, essa é uma coisa que eu nunca quis na minha vida. Sempre se reinventar, sempre tem uma nova... Então, estamos dois, são parceiros. Literalmente. Então, sempre você se reinventar, querer coisas novas, querer conquistar coisas novas, se descobrir, impactar, ajudar, arrastar outras pessoas na tua visão. E, sabe, tá numa posição assim que as pessoas vão olhar para você e falar, poxa, cara, que legal. Que legal é estar junto com essas pessoas. Que legal é fazer parte disso, dessa história. Que legal você olhar para um processo de criação, um processo no teatro, um processo no cinema, na novela, enfim, qualquer coisa que seja, e você vê que valeu a pena. Eu fiz, para você ter uma ideia, uma peça italiana que se chama Sábado, Domingo e Segunda, com Cláudio Randri. E foi assim um acontecimento. A gente passou por várias dificuldades na peça, e temos 10 minutos aí, o Anderson está falando. Então, É o meu produtor, meu diretor, tá aliviando o tempo aí. foi um acontecimento, literalmente, o processo é muito bom. Quando você fica, você inicia, você pega a visão, vou fazer esse processo, e você inicia, passa por todos os meandros desse processo, você finaliza e depois você vai para um outro, você se sente extremamente realizado. É aquilo. Eu comecei, eu tenho que terminar. Não tenho para onde correr. E isso é uma satisfação imensa, imensa, imensa. Então, é uma necessidade, ô José, não é hoje uma opção. É uma necessidade, você ser multifacetado, você entender de tudo. E aí corre o risco de, em algum momento, você falar, poxa, então descobri que eu quero ser diretor, não quero ser mais ator. Ah, então descobri que eu Sim, quero ser editor, quero ser filmmaker, eu quero filmar, eu quero ser cenógrafo, enfim. Você descobre várias coisas. E que você pode utilizar essas outras coisas para poder subsidiar aquele que é o teu principal sonho, vamos dizer assim. perfeito, perfeito. E eu costumo dizer para meus atores que, mesmo que eles queiram ser só atores, eles têm que ter noção do figurino, da luz, a sonoplastia, né? Aí você está em cena, se a luz não fica fora da luz, você tem que entender da sua marcação, o porquê isso, o porquê aquilo. Então, eu acho que a gente pensa muito parecido. Quanto mais a gente sabe, melhor fica o trabalho. Melhor fica o trabalho. Agora você vai optar o que você quer fazer. Se não quer ser, não quer arriscar igual a gente arrisca, vai ser só um, mais um, né? Infelizmente, existe muitos mais um por aí. Tem 14 anos que eu não sei o que é ter uma carteira assinada. Eu dormi e saber que meu salário está no final do mês. Então, se eu não for atrás, não tem dinheiro. Então, isso é muito mais gostoso, muito mais gratificante. E eu tenho a minha liberdade, né, de horário, de tudo. Eu faço, então eu sei quanto que eu preciso por mês, quanto que eu tenho que correr atrás, o que é que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Exato. Mas o assunto é você, não sou eu. Então, me fala algumas experiências em novelas que te marcou, ou como produtor, ou como ator, porque o tempo é pequeno, mas dá para você falar bem resumidamente uma novela que te marcou. Diga-me. Essa que eu falei em Jesus foi a que mais me marcou, com toda certeza. Mas tiveram algumas outras. Uma, inclusive, que me marcou muito foi A Dona do Pedaço, que eu fui para o Rio Grande do Sul, a gente gravou uma semana, ficamos lá. E aí tava nessa novela Fernanda Montenegro. Eu tive a oportunidade de ver ela em cena, não contracenar. Quem dera um dia isso aconteça, vai ser um prazer enorme, uma realização de um sonho também. Mas eu tive a oportunidade de conviver com ela no meandros ali daqueles bastidores, de ver ela um pouquinho, às vezes nem tinha tempo tanto de conversar, mas de ver, de sentir a energia, a presença dela. E nisso foi um marco muito grande. Primeiramente que eu fui para uma cidade onde eu nunca tinha ido, que é Jaguarão, divisa com o Uruguai. A segunda coisa é com uma equipe extremamente profissional, extraordinária. E nessa de que eu chego lá, eu conheço pessoas extraordinárias. Numa cidade pequenininha, onde parou-se para que a gente fizesse nossa arte.
literalmente a cidade parou, foi para parte do hotel e a gente era o centro das atenções ali, como se fosse um circo que chega na cidadezinha pequena há muitos anos atrás, né? E ali foi uma oportunidade. Eu conheci Luiz Carlos Vasconcelos, que é um grande ator paraibano, que, diga-se de passagem, me deu assim dicas valiosíssimas sobre a carreira, sobre como ser um ser humano muito importante nessa vida, como ter uma trajetória que é efêmera, que é pequena, que a gente passa rapidamente por aqui e que se a gente não deixar qualquer coisa que seja de bom, de produtivo, para quê? Não valeu a pena. Então, essa foi uma experiência assim marcante para mim. Dona do Pedaço, uma novela muito, muito importante na minha carreira, na minha vida. Agora, como eu disse também, Deus Salve o Rei, foi a escola. Deus Salve o Rei foi a escola. Foi a testa de ferro. Ou eu fico ou eu saio fora. Porque ali eu tive muitas... eu tive muito, muito, muito para poder desistir, porque era muito tenso, todo dia, toda hora, sabe? Era muito tenso, a pressão, nossa, uma loucura. Teve uma vez que estava eu e um português, um ator português, e naquilo ali ele deu um chilique, ficou bravo, falou um monte de merda, brigou com o diretor, brigou com o cenografia, chegou atrasado, não lembrava de fazer as coisas direito. E eu no meio daquela história toda, né? Peixe pequeno, né? O cara já está na Globo há 1000 anos, então não tem o que eu fazer, eu tenho simplesmente olhar e ficar vendo o que ele está fazendo, o show que ele está fazendo. E nessa história, eu pensei que eu tinha saído como errado. Não, mas aí depois eu fui conversar com o meu diretor e ele falou, Bruno, aconteça o que acontecer. Olha, uma dica de ouro para vocês. Aconteça o que acontecer. O mundo pode estar caindo lá fora. É o teu trabalho aqui agora e não foca mais em nada. É só você e o teu trabalho. E o resto é que se dane. E aí eu fiquei muito feliz, porque passei por essa turbulência gigantesca de estar no meio de um set de gravação com 100 pessoas e aquela loucura passando e eu com o ator na cena, e a cena não aconteceu porque justamente ele deu chilique, o estrelismo dele foi lá nas alturas, e nada aconteceu porque justamente ele não chegou na hora certa, o estrelismo dele fez com que não atendesse, não aceitasse o que o diretor queria que ele fizesse, e para completar faltava mais ou menos uns 15 minutos para o set acabar, ou seja, todo mundo na pressão total, e todo mundo precisando entregar o set, precisando acabar a gravação, e era a última cena, e eu caí nesse pepino. O pepino veio para o meu colo, não por um acaso eu consegui passar por ele. As dificuldades que vai forjar, a gente é forjado no ferro, no fogo. Não tem essa. Se você não for colocado à prova, se você não entender essa questão de que as dificuldades aparecem para que você seja melhor, nada vai acontecer. A gente é forjado no ferro e no fogo, literalmente. Então apareceu esse pepino no meu colo, eu consegui superar, depois eu fui refletir, fui conversar com o meu diretor, e ele me ensinou assim, olha só, aconteça o que acontecer, quando você tiver algum problema nesse sentido, o mundo pode cair lá fora, as pessoas podem estar malucas, doidas lá fora, mas você está focado, concentrado naquilo que você se propôs. E aí, é um outro trabalho que você tem que fazer fora do teatro, que aí é a meditação, que aí é a PNL, que aí é o autoentendimento, a autoanálise, que sempre você precisa andar paralelo com isso. Que senão, acontece com vários conhecidos, várias pessoas que eu tive a oportunidade de ver, de conviver, de trabalhar junto, que endoidaram, desistiram, entrou em parafuso. Porque, cara, é um leão por dia, não tem outra. É assim que é. Não tem outra. Verdade. Então, como o nosso tempo está acabando, aí para a gente se despedir, primeiro eu quero te agradecer esse papo gostoso, essa disponibilidade sua de estar aqui conosco, participar do programa, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem quer entrar nessa área. Primeiramente, aquilo que eu falo muito, primeiramente é descobrir o que você quer para a tua vida. Depois que você descobrir o que você quer para a sua vida, encontre pessoas que vão te auxiliar nesse seu caminho, que é super importante. Identificar rapidamente quem possa te auxiliar, quem não pode, identificar rapidamente isso. E aí, depois que você identificou tudo isso, essas primeiras introdução, o que eu quero de fato com a minha arte, o que eu quero de fato desse caminho, o que eu quero. Depois que você respondeu isso, todo o resto fica mais fácil. Você vai estar mais claro. E aí existe uma frase que norteou a minha vida, literalmente. Que é assim, um dia pronto, me acabo. Seja tem que morrer, o que me importa. O diabo é deixar de viver. Perfeito. Maravilhoso.
Então, aí, Bruno, espero um dia poder tomar um café de verdade, um café junto, ou aí no Rio, ou aqui no Espírito Santo, tá? Para a gente colocar essas conversas em dia e te dizer que foi um prazer te conhecer virtualmente, um prazer bater um papo com você. Você foi incrível, foi muito legal. Lica, minha amiga, infelizmente você chegou no finalzinho. Cris, obrigado por ter acompanhado. Anderson, por ter ficado até o final também. E outras pessoas que a gente não tem como saber. Ó, um abraço virtual apertado aí, um beijo no coração. Muito obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço, Zé, muito obrigado, viu? Eu queria só dar um recadinho aqui. Eu, uma forma de retribuir aos atores hoje do Brasil todo, eu criei um grupo de Telegram onde eu coloco lá dicas diariamente sobre o mercado artístico. Se alguém se identificou, gostou da ideia, só mandar um direct aqui depois que eu mando o link para vocês entrarem lá. É de graça, o melhor de tudo. Isso. Então, ó, sigam o Bruno aí no Instagram, tá? É Bruno Breves, fácil de achar e tranquilo. Então, gente, boa noite, muito obrigado por todos que ficaram conosco. Muito obrigado, Zé. Obrigado, viu? Um abraço. Outro.